Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele... Bom dia! Hoje são 17 de julho de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, situada aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos aí, gente, um texto. Veja aí o texto. Entre aspas aí. Muito bem. Então você vai ler esse texto e aí olhar as alternativas, as opções. Então temos assim: assinale a opção incorreta, errada, em relação ao texto acima, entendeu? E aí, 5 opções, A, B, C, D, E. Cada opção, veja bem, cada opção traz uma informação sobre o texto acima. Então você vai encontrar a opção, veja bem, você vai encontrar a opção que traga uma afirmação incorreta, errada, sobre um trecho do texto, entendeu? 4 opções aí, 4, fazem afirmações corretas, 4. Apenas uma traz uma informação incorreta, errada, sobre o texto. É essa a opção que a questão quer. Veja aí como exemplo, olhe, a opção A, vamos aí, só como exemplo, opção A, traz assim: a substituição de se transformar, linha 1, por ser transformado, mantém a correção gramatical do período. A opção A está dizendo o seguinte: que a expressão se transformar, lá no texto, na linha 1, se essa expressão aí, se transformar, for substituída por ser transformado, e isso aí não altera o sentido do período do texto, mantém a correção gramatical, ou seja, tanto faz você dizer se transformar, quanto dizer ser transformado. Então vamos lá à linha 1, logo no início do texto. O Brasil tem potencial para se transformar em um dos maiores produtores. Então veja aí, vamos substituir se transformar por ser transformado. O Brasil tem potencial para ser transformado em um dos maiores produtores. Então, veja, se eu substituir se transformar por ser transformado, e isso não mantém a correção gramatical do período, se você acha que não altera nada, tanto faz você usar se transformar quanto ser transformado, se você acha que isso aí é correto, então a opção A não é a opção que a questão quer. A opção A, se isso aí for correto, ela está dizendo que tanto faz você usar se transformar por ser transformado, mantém a correção gramatical do período. Se isso aí for uma afirmação correta, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que traga uma explicação errada, incorreta. Entendeu, gente? Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão. Veja que a questão quer que você assinale a opção incorreta em relação ao texto. Vamos à opção A. A opção A diz: a substituição de se transformar na linha 1 por ser transformado mantém a correção gramatical do período. Essa afirmação está correta, gente? Está correta. É uma afirmação correta. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com a afirmação incorreta. Na linha 1, veja aí, o Brasil tem potencial para se transformar em um dos maiores produtores. Tanto faz se transformar quanto ser transformado. Tanto faz. Veja aí, o Brasil tem potencial para ser transformado em um dos maiores produtores. Tanto faz usar se transformar quanto ser transformado. Não altera a correção gramatical do período. Mantém a correção gramatical do período, entendeu? A opção A faz uma afirmação correta. Não é a opção que a questão quer. Se transformar aí na voz passiva sintética. Se transformar. Olha o se aí. E ser transformado, voz passiva analítica. Veja o verbo ser aí, mais o particípio do verbo principal, gente. Opção B de bola. A redação foi definida como meta pela União Europeia que, nas linhas 3 e 4, mantém a correção gramatical do período. A opção B está fazendo também uma afirmação, que essa redação foi definida como meta pela União Europeia que, nas linhas 3 e 4, está dizendo que, substituindo por essa expressão aqui, o texto mantém a correção gramatical. Vamos aí ao texto nas linhas 3 e 4. Diz assim: a União Europeia definiu como meta que, até 2005, 2% dos combustíveis, e aí segue. Então veja, a União Europeia definiu como meta. Eu posso dizer de forma diferente, sem alterar o sentido, dizer que foi definida como meta pela União Europeia que. Posso fazer isso? Posso. Claro que posso. Veja, a União Europeia definiu como meta, está na voz ativa. A União Europeia definiu como meta, está na voz ativa. Eu posso passar para a voz passiva, ou seja, a União Europeia definiu ou foi definida. Então eu digo, foi definida como meta pela União Europeia, é a mesma coisa que dizer a União Europeia definiu, como dizer foi definida como meta pela União Europeia que, entendeu? Tanto faz. Voz ativa e voz passiva, foi definida. Na voz passiva, foi definida. E a União Europeia definiu na voz ativa. Então, tanto faz dizer a União Europeia definiu como foi definida como meta pela União Europeia que, tanto faz, não altera o sentido do texto, do período. Então, a opção B de bola também faz uma afirmação correta. Não é a opção que a questão quer. Vejamos aí a opção C de casa. Ela diz que entre o período iniciado por como o continente, na linha 5, e o período anterior, que vem antes, anterior, subentende-se uma relação que pode ser representada por entretanto. Então a opção C de casa está afirmando que, lá no texto, na linha 5, como o continente
em relação à oração anterior, ao período anterior, você pode colocar entre uma oração e outra, cabe aí essa conjunção entretanto. Isso aí é verdade, gente? É. A opção C também faz uma afirmação correta. Você pode colocar entretanto entre as duas orações. Vamos lá, veja lá no texto, na linha número 5. Como o continente não tem área, veja bem, como o continente não tem área de cultivo suficiente, nem capacidade industrial, veja aí. E agora veja o texto anterior. Esse aí é o texto que está na linha número 5. Agora veja o período anterior que vem antes. Diz assim, a União Europeia, veja aí, a União Europeia definiu como meta que até 2005, e aí continua. E aí vem o texto seguinte, como o continente não tem área de cultivo, então eu posso colocar essa conjunção aí, entretanto, eu posso colocar entre a primeira oração e a segunda aí. Veja, eu posso dizer assim, a União Europeia definiu como meta que até 2005, 2% dos combustíveis utilizados devem ser renováveis. E em 2010, esse valor deverá ser de 5,75%. Entretanto, eu posso colocar entretanto aí. Entretanto, como o continente não tem área de cultivo suficiente, nem capacidade industrial, viu aí? Eu posso dizer, a União Europeia definiu como meta, e aí, entretanto, como o continente não tem área de cultivo suficiente, nem capacidade industrial, e aí segue. Entendeu, gente? Então eu posso colocar entretanto aí, cabe entretanto. Entre a primeira oração, aí o primeiro período, e o segundo. O primeiro período, a União Europeia definiu como meta. E o segundo, como o continente não tem área de cultivo, ou seja, a União Europeia definiu como meta. Aí eu digo, entretanto, como o continente não tem área de cultivo suficiente, então cabe aí, entretanto. A opção C faz uma afirmação também correta. Vejamos a opção D de dado. Ela diz assim, ao se substituir pela, na linha 9, pela estrutura por meio da, prejudica-se a correção gramatical do período. Então a opção D de dado está fazendo uma afirmação incorreta, gente. Uma informação errada. Então a opção D é a opção que a questão quer. É a única opção que faz uma afirmação errada, incorreta. Ela está dizendo que se eu substituir a palavra pela, na linha 9 do texto, pela expressão por meio da, ela está dizendo, a opção D, que isso aí vai prejudicar a correção gramatical do período. Veja aí, prejudica-se a correção gramatical do período. Não, não prejudica. Tanto faz dizer pela como dizer por meio da. Entendeu? Então vamos lá na linha 9. Na linha 9, veja aí. 8 e 9, vamos ver. O biodiesel ainda vai contribuir para melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades pela redução do uso de combustíveis derivados de petróleo. Viu aí? Ou seja, o biodiesel ainda vai contribuir para melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades pela redução do uso de combustíveis. Veja aí, eu posso substituir pela redução, pela expressão por meio da redução. Olha aí, por meio da. Tanto faz dizer pela redução, quanto dizer por meio da redução do uso de combustíveis derivados de petróleo. Então a opção D está errada. Ela diz que eu não posso substituir pela
no texto pela expressão por meio da, porque isso aí vai prejudicar a correção gramatical do período. Não, não prejudica, tanto faz. Então, a opção D é a opção que a questão quer. Ela faz uma afirmação incorreta. A opção D. Vejamos a opção E. A inserção de que é antes de uma das diretrizes, na linha 11, mantém a coesão e a coerência do período. A opção E está fazendo uma afirmação correta. Ela está dizendo que se eu colocar a expressão que é antes de uma das diretrizes, na linha 11, nada muda. O período fica correto. E é verdade. A opção E não é a opção que a questão quer. Vamos lá, na linha 11. Está escrito assim, linha 11, veja aí. Eu vou pegar aqui a linha 10, começa na linha 9. O uso de fontes energéticas renováveis e que não poluam o meio ambiente faz parte do mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL. Mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL. Aí está, uma das diretrizes do protocolo de Kyoto. Eu posso colocar aí, antes dessas expressões, uma das diretrizes, eu posso colocar a expressão aí que é. Ou seja, faz parte do mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, que é uma das diretrizes do protocolo de Kyoto. Então, eu posso colocar aí essas expressões que é uma das diretrizes do protocolo de Kyoto. Eu posso colocar isso aí sem alterar o sentido, a coerência do texto, do período, entendeu? Do jeito que está aí, faz parte do mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, uma das diretrizes do protocolo de Kyoto. Aqui um aposto, uma das diretrizes, o mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, é uma das diretrizes do protocolo de Kyoto. Então, uma das diretrizes aí é um aposto. Estou especificando, explicando o que é MDL. É um aposto, uma das diretrizes. Eu posso colocar que é, e aí vai ser uma oração adjetiva. Veja, o mecanismo de desenvolvimento econômico limpo, mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, que é uma das diretrizes do protocolo de Kyoto. Eu posso colocar aí. Aí já vai ser uma oração subordinada adjetiva, não é isso? Então veja, a única opção aí que faz uma afirmação errada, a única, é a opção D de dado. Essa é a opção que a questão quer, porque ela traz uma informação incorreta sobre o texto. Mais um vídeo e muito obrigado.